Pois é, no Brasil existe a liberdade de infectar, né? Quando se fala aí na defesa das liberdades individuais, em geral, a prática que está sendo defendida é a liberdade de infectar, porque não se tem um planejamento estratégico para evitar a propagação do vírus. Então eu comentei ontem aqui a respeito daquele outro caso de um navio que na verdade tinha saído da Malásia, passado pela África do Sul e chegado a São Luís de Maranhão, tinha suspeitos ali de terem trazido essa variante indiana. Depois tinha gente indo de ônibus até São Paulo. São Paulo começou a fazer o trabalho contrário, né? Ver pessoal que estava saltando na rodoviária Tietê, fazer testagem e tal, para buscar o isolamento, da mesma forma que está acontecendo com esse cidadão de Campos dos Goytacazes, que esteve na Índia, passou pelo Catar, pousou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, fez o teste, mas não esperou o resultado. Quer dizer, tem uma irresponsabilidade individual também envolvida, mas não só. As autoridades públicas deveriam ter uma série de procedimentos para evitar que uma pessoa que tenha estado num país com a pandemia descontrolada, como está a Índia, muito parecida com o Brasil, que ela tenha que passar por determinados procedimentos. Então ele pousou em Guarulhos, veio para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro, aqui, capital fluminense, foi para Campos dos Goytacazes, que é uma viagem de quase 4 horas, para vocês que não são aqui do Rio de Janeiro e não sabem. Então, em todo esse trajeto, pode ter infectado mais pessoas. E aí, quando vem essa consequência negativa, que prestem atenção na gravidade, é a entrada de uma variante de um vírus que já causou 450 mil mortes no país, para agravar ainda a pandemia. Aí se tem, não, vamos ver então com quem que ele andou, com quem que esteve no avião, vamos testar as pessoas do avião, depois, evidentemente, dessas pessoas já terem tido contato com outras, e aí se tenta isolar para minimizar o dano que já foi gerado. O Brasil trabalha de trás para frente, ele nunca se antecipa ao problema, porque não existe planejamento estratégico de médio e longo prazo. O que existe é a tentativa de terceirizar ou minimizar responsabilidades a partir do problema já consolidado. É uma vergonha que isso tenha acontecido dessa maneira num país que já tem a pandemia descontrolada. Mas é isso aí. É responsabilidade de um governo federal que não tem o devido trato com as fronteiras, nunca teve nenhum governo federal, e agora, para além da entrada de armas e drogas, tem a entrada de vírus. E o governo federal não sabe lidar com isso, ao contrário do que fez o governo da Nova Zelândia, da primeira-ministra Jacinda Ardern, que fechou logo as fronteiras, agora abriu só para a Austrália, criaram uma bolha lá dos países que tem a pandemia controlada e as pessoas podem ficar transitando sem máscara nem nada, porque não correm o risco de ser infectadas por pessoas que tragam o vírus de fora. Aqui não. O sujeito dá um pulinho lá no país da pandemia descontrolada, volta, infecta os outros, a variante se dissemina, e aí tem que ficar atrás das farmacêuticas para testar se a vacina que a gente já usa mal, lentamente, ela cobre também essa variante, ou se não cobre, se precisa haver uma nova pesquisa, a fabricação de um novo imunizante que vai ter que ser distribuído, que depende de insumos internacionais, que às vezes são bloqueados na raiz, em razão também de ataques ao país fornecedor. Quer dizer, uma confusão desgraçada. Porque aqui não se aprende com a experiência alheia, aqui não se consegue relacionar causa e efeito. Se o efeito está muito longe da causa, nem precisa, na verdade, estar muito longe. Se ele não é visivelmente imediato, aí pronto. Aí ninguém mais está preocupado com a causa. Quando surgiu o efeito, a gente vê o que faz e vai de trás para frente para tentar conter os danos. Esse é um episódio, num microcosmo, ilustrativo do que aconteceu com a pandemia inteira.